Nós sabemos que no Brasil há dois tipos de controle de constitucionalidade. Controle difuso de um lado, controle concentrado do outro. Mas você sabe quais as origens do controle difuso, que foi o controle que surgiu primeiro? Eu sou o professor Eden Napoli e esse é o nosso projeto SP88, que traz 88 dicas de direito constitucional até o dia da prova objetiva de delegado da Polícia Civil de São Paulo. Bom, o controle difuso, antes de falar das suas origens, ele muitas vezes é associado com a expressão concreto, porque sugere a ideia da existência de um caso concreto, um controle incidental, que pode aparecer com a expressão incidenter tanto, ou ainda um controle via de exceção. Professor, por que difuso? Porque ele se difunde entre os órgãos do Poder Judiciário, diferente do outro, cujo julgamento se concentra em um único órgão, no âmbito federal, o STF, no âmbito estadual, um único órgão, o Tribunal de Justiça. Aqui não. É o controle que pode ser exercido por qualquer juiz ou tribunal, então está difundido o seu exercício, a possibilidade do seu exercício, portanto, ela se difunde. É o controle difuso. Ele, normalmente, é um controle concreto. Por quê? Porque ele nasce de um processo subjetivo, em que há, ordinariamente, um lide, um conflito de interesses qualificado ali por uma pretensão resistida, em que alguém deseja um bem da vida e outro alguém resiste a este desejo e, portanto, gera uma contenda, uma disputa A contra B. E aí, como pano de fundo dessa discussão, dessa lide, desse conflito de interesses, você tem uma questão de inconstitucionalidade. É também por isso que ele é chamado de incidental, porque ele não é o objeto principal do caso concreto, da contenda e da disputa. Ele é o pano de fundo. Alguém invoca um bem da vida com base em uma inconstitucionalidade, ou seja, a questão de inconstitucionalidade ela é mero incidente processual, ela não é a questão principal, ela não é a questão que vai ser decidida principaliter, como a questão principal daquele processo. Ela é uma questão incidental. A doutrina chega mesmo a dizer que é uma questão prejudicial. Tanto prejudicial junto, tudo junto, porque é uma questão que, a depender do que for decidido, haverá ali uma prejudicialidade, uma vinculação da decisão final do bem da vida, ou seja, a depender do que for decidido sobre a constitucionalidade da norma, haverá uma relação de prejudicialidade e isso vai vincular a decisão final. Então, tanto no sentido de prejudicial, de prejudicialidade, quanto no sentido de prejudicial com acento agudo e com hífen separado, ou seja, prejudicial no sentido de antes de decidir com quem vai ficar o bem da vida, objeto da contenda, eu preciso primeiro me debruçar sobre a questão de inconstitucionalidade. Isso é o controle difuso, concreto, incidental e incidenter tanto. Bom, você poderia perguntar, tem um exemplo para ficar mais elucidativo? Tem. Então imagine que o sujeito tem uma propriedade e há dúvidas se é uma propriedade urbana ou rural, ela fica numa zona meio nebulosa, para que você tenha dúvida efetivamente, ou melhor, você não consegue definir se é um bem rural, um bem imóvel, numa zona rural ou numa zona urbana. E aí ele entende que é zona urbana, que ele já paga o IPTU, mas uma lei está cobrando ali o ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural daquele imóvel. Ele entra com ação, ele entra com mandado de segurança em face da União Federal, dizendo, olha, eu não quero pagar esse tributo, porque a lei que manda eu pagar esse tributo é uma lei inconstitucional, porque o meu tributo não é imóvel rural. Então essa lei é inconstitucional. Veja, qual o bem da vida que ele quer? Não ser tributado, não pagar o tributo, a não exação. Beleza. Agora ele quer por quê? Olha aí, não é o pedido é não pagar o tributo. Como causa de pedir, como questão prejudicial, como questão incidental e pano de fundo, ele não quer pagar o tributo, porque ele entende que a lei que determina o pagamento daquele tributo é inconstitucional. Então, neste caso, você tem ali que antes de decidir se ele vai ou não pagar o tributo, olha aí a relação de prejudicialidade, o julgador ele precisa se debruçar sobre a constitucionalidade da lei. E isso vai gerar uma relação de prejudicialidade na medida em que, se ele entende que a lei é constitucional, ele vai dizer, olha, pague o tributo. Por outro lado, se ele entende que a lei é inconstitucional, ele vai dizer, olha, não pague o tributo. Então existe uma relação de prejudicialidade porque o julgador ele acaba vinculando-se sobre aquilo que ele entender em relação à constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma e aquilo que futuramente ele vai decidir. Se a lei for constitucional, a pessoa paga. Se a lei for inconstitucional, a pessoa não paga. Mas veja que tudo isso é pano de fundo. A questão principal, o bem da vida, portanto, é o não pagar o tributo, o não ser tributado. Então essa é a lógica das diversas nomenclaturas. O difuso, concreto, incidental, incidenter tanto, via de exceção de um lado, e do outro lado o concentrado, abstrato, via principal, inter tanto, ou via de ação. Bacana? Bom, e as origens do controle difuso de constitucionalidade surgem nos Estados Unidos da América, no célebre caso William Marbury versus James Madison, que foi julgado pela Suprema Corte norte-americana através do Justice
o chefe de justiça John Marshall. Então o John Marshall ele vai julgar essa contenda entre Marbury de um lado, William Marbury, e Madison do outro, James Madison. Por quê? Houve uma transição de governo, saiu o governo Adams, entrou o governo Thomas Jefferson. No final do governo Adams, ele começou a nomear alguns juízes federais e a nomeação do Marbury ficou pendente de ser homologada pelo secretário de Estado, que curiosamente era o John Marshall, o que agora está como chefe de justiça da Suprema Corte aqui no governo de Thomas Jefferson. Então, virou o governo, o William Marbury não foi nomeado. Aí ele chega para o novo secretário de Estado, que é o James Madison, e fala, olha, a minha nomeação, ela já tinha saído, só faltava homologação. Por favor, termine de homologar aí a minha nomeação. Aí o Madison, que agora, o Madison, James Madison, que agora atende aos interesses do Thomas Jefferson, não mais do ex-presidente John Adams, ele fala, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou homologar nada. E aí o sujeito entra com o seu writ, a sua ação mandamental na Suprema Corte norte-americana em 1801. E o Justice, o chefe de justiça John Marshall, ele demora 2 anos para decidir o que ele vai fazer com aquilo. Um aluno pergunta para o professor, por que os processos demoram lá como aqui? Não, é porque realmente o cara lá estava pensando o que ele ia fazer. E aí, em 1803 ele falou, olha, eu não vou julgar a favor de ninguém. Eu vou dizer que eu não tenho competência jurisdicional para julgar essa questão, afinal de contas a Constituição não me dá essa competência e quem está dizendo que eu devo julgar é uma lei. Mas quem deveria dizer era a Constituição. Como não é a Constituição que está dizendo, portanto, essa lei é inconstitucional. Então, assim nasceu o controle difuso de constitucionalidade no mundo. No célebre caso William Marbury versus James Madison, simplesmente Marbury versus Madison, julgado na Suprema Corte norte-americana pelo chefe de justiça John Marshall. John Marshall, beleza. E no Brasil, isso foi em 1803, e no Brasil, com a primeira Constituição Republicana em 1891, nós tivemos, portanto, o nascedouro desse primeiro controle, que foi o controle difuso de constitucionalidade, inspirado na teoria da Judicial Review of Legislation, segundo a qual cabe ao Poder Judiciário revisar os atos emanados do Poder Legislativo. Bacana? Então, uma questão histórica que lhe dá aí um substrato, caso apareça algo nesse sentido. Bons estudos, vamos em frente, até a próxima dica, se Deus quiser. Tchau, tchau!